Então, galera, parte 2 do vídeo da batalha entre as bonitinhas, a Cotman, Arthurs, Van Gogh e Sonet. Bom, como prometido, a gente já sabe que eu sempre faço as pinturas para a gente comparar na vida real o resultado, né, a diferença ali no dia a dia, de como que essas tintas vão performar. E a primeira que eu escolhi, como vocês já viram, foi a Cotman. E, bom, o que dizer? O que eu posso dizer de como foi a minha experiência usando a Cotman? Bom, a primeira coisa que eu queria esclarecer aqui é eu não acho a Cotman uma aquarela absurdamente terrível. Apesar de ser considerada já a polícia da Cotman na internet. Mas a verdade, galera, é que ela performa bem, sim. Ela performa dentro do que se espera de uma aquarela nessa média de preço. Só que tem outras aquarelas, o meu ponto é sempre esse, tem outras aquarelas que entregam mais por menos, ou entregam mais pelo mesmo preço. Então, a vantagem de escolher, fazer uma escolha na hora da compra de uma aquarela que performe melhor é basicamente que você vai ter uma experiência mais interessante enquanto você está pintando. Mas eu fiz encomendas em aquarela recentemente e nessas encomendas eu usei a Cotman. Justamente porque eu estava querendo uma tinta que fosse mais controlada, mais tímida, que não expandisse tanto, que não corresse tanto. Para o tipo de trabalho que eu estava fazendo, ela se encaixou perfeitamente. Bom, dito isto, vamos aqui para a construção dessa imagem. Como vocês já viram também, eu estou pintando Tina Turner, porque faz, acho que umas 2 semanas, foi aniversário do falecimento de Tina, e ela foi uma artista, assim, absurdamente significativa. Eu confesso que eu não conhecia muito Tina, e sempre que eu vou pintar um assunto, alguma coisa, eu começo a pesquisar, obviamente. Eu acho que é um interesse, uma curiosidade natural da gente que é artista, de tentar entender o universo que a gente está tentando entrar, que tá representando. E eu acho que acaba trazendo um pouco mais de peso mesmo para aquilo que a gente vai fazer. A gente tentar adentrar no universo do outro, daquilo que a gente não conhece. É sempre um processo muito gostoso. Sempre que eu vou pintar alguma coisa, eu vou fazer uma pesquisa sobre aquilo. Então eu vi várias músicas dela. Acho que eu já conhecia e acho que eu não conhecia também. E pesquisei a história dela e tudo mais. E decidi que seria a Tina Turner pelo evento de falecimento dela e porque, eu acho que ela é uma artista, foi uma artista muito incrível e ficou aí para a posteridade como todas as pessoas, assim, como todos os artistas e pessoas que acabam marcando a história, né, de alguma forma. E recentemente eu desenhei cena, pintei cena e por que não pintar Tina, né, já que ela chamou ele no palco para cantar aquela música icônica que acabou sendo bem associada a ele sempre, né? A Simple the Best. Bom, voltando para a pintura, para fazer essa pintura, eu basicamente criei as mesmas misturas de cor em todos os sets. Então, para fazer os tons mais escuros, eu misturo o sombra queimada, né? O burn umber, ou o tom mais escuro que o set tivesse. Misturei também os verdes, de novo o verde mais escuro que a caixa tinha e um pouco de ultramar. Por isso que esses tons mais escuros acabaram dando essa granulação que pra mim eu acho bem bonita, é uma textura legal. Então assim, tudo que foi escuro foi feito com essa mistura e tudo que é claro, que é luminoso, eu trouxe as cores opostas a esses tons que acabaram ficando mais esverdeados, terrosos puxando para o esverdeado. Então eu trouxe algo mais pro laranja pra gente criar essa harmonia por oposição em todas essas cores. Em todas os testes, na verdade, né? E, bom, não tive muita dificuldade para fazer essa pintura. A única coisa que eu penso que poderia ter sido melhor é a questão da saturação mesmo, que é uma coisa que a gente já conversou aqui de Cotman. A gente precisa trazer muitas camadas para fazer com que essa tinta brilhe, né? Lembrando que todos os testes eu também estou usando o Arthurs 100% algodão.
E agora, pintando com Van Gogh, eu tive a sensação de que... Primeiro, eu comecei a pinturar à noite, então eu não estava enxergando muito bem. E eu acabei deixando pela metade para terminar no outro dia, porque eu achei que eu ia acabar cometendo muitos erros. Até porque eu já estava também bem cansadinha para continuar fazendo essa pintura. Mas a primeira sensação que eu tive foi que o fundo, né, essa mistura que eu fiz de sombra queimada com o azul e o verde, ficou mais quente. Ficou um tom mais quente do que o da Cotman. Isso me chamou a atenção. Acho que ficou um tom bonito, para falar a verdade. E os tons de pele, os tons alaranjados que eu trouxe ali, que eu escolhi para representar a pele, eu sinto que ficaram um pouco mais amarelados, mais quentes do que o da Cotman, mesmo tendo feito a mesma mistura, né, o mesmo princípio, né, trazendo ali os laranjas, os ocres, um pouco de vermelho também para fazer essa construção de pele. Mas eu acho que acabou ficando mais quente indo pro amarelo do que indo para o vermelho, né? Para esse tom mais avermelhado, mesmo passando algumas camadas ali. Também sinto que teve uma naturalidade maior nessa pele. Acho que os tons se distribuíram, a tinta, né, se distribuiu de uma forma mais homogênea. Eu não tô pintando em uma camada só, ou duas ou três, eu tô fazendo glazing, então é uma técnica que permite que a gente realmente vá acendendo as cores de forma bem lenta ali. E também pode acabar causando um problema caso a pessoa não esteja usando uma tinta que seja tão legal assim para fazer essa técnica, né? Não foi o caso, eu acho que eu não tive nenhum problema em fazer glazing com nenhuma das 4 tintas, embora elas tenham se comportado de formas diferentes nessa sobreposição de finas camadas, né, que é o glazing. Mas eu acho que todas se saíram bem nesse quesito camadas, claro, tendo cuidado ali de colocar bastante água, né, para fazer a diluição direitinho. Já no cabelo eu já fui fazendo ali com as cores mais saturadas, mesmo mais intensas. Na referência, o cabelo dela tá meio que contra a luz ali, então tem algumas cores alaranjadas, algumas cores meio esverdeadas nesse cabelo, e eu fui ali puxando os tons mais escuros que eu já tinha colocado para que se misturassem com os caramelos, né, os burnt umbers. Porra, essa palavra é muito chata de falar, eu vou falar, a partir de hoje eu vou falar só sombra queimada, é isso aí. Bom, e o que aconteceu foi, essa parte mais escura, ela não caminhou. Tipo assim, eu acho que essas tintas que eu escolhi, do set da Van Gogh, elas devem ter um staining muito bom, porque realmente elas não saíram, assim, elas não caminharam junto, assim, não diluiu tão fácil. E provavelmente eu acho que também devem ser tons mais difíceis de corrigir. Não é impossível, mas deve ser mais difícil. Acaba dando uma sujadinha ali na pintura. E a Cotman eu sinto que já teve essa diluição mais fácil. Eu consegui puxar esses tons mais escuros ali pro cabelo, né? Pra fazer meio que quase que um degradê entre os mais escuros e esses tons de caramelo, de sombra que eu usei. Mas foi isso, uma diferença mais crucial para mim foi realmente que essa tinta da Van Gogh, ela fica mais no papel, assim. É um pouquinho mais difícil de fazer algumas correções. Mas também nada que tivesse sido um grande absurdo. E eu acho que os laranjas também, os tons de pele, os laranjas, ficaram super bonitos, assim, na finalização. Vocês vão ver daqui a pouco, quando aparecer o rostinho dela, como que esses tons vão ficar muito legais. Isso aí já é no outro dia e a gente vê como que na luz do dia as cores ficam bem diferentes e claro, né, conforme a secagem da tinta.
E a terceira tina foi feita com a Soné. E galera, eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Sinceramente, o que é essa tinta, minha gente? Pelo amor de Deus. Eu já tinha feito coisas com ela, já tinha trabalhado com ela, levei ela pra viagem e tudo mais, mas eu nunca tinha parado pra fazer um retrato, né? Não é toda hora que eu tô fazendo retrato, até porque eu acho que eu passei tanto tempo da minha vida fazendo retrato que eu meio que dei uma enchida de saco, assim, de ficar fazendo isso. Hoje eu só quero pintar bicho e planta e qualquer outra coisa. Mas enfim, me surpreendi muito com as misturas dessa tinta, assim, como que ela se mistura uma com a outra de forma tão fluida e como que esses tons se conversam tão bem. Agora, um ponto aqui que eu preciso falar é que para fazer esse fundo, eu fiz as mesmas misturas que fiz nas outras tintas, mas como a Soné, ela tem o sombra, né, o Burnt Umber, ele tem um excesso de granulação, uma granulação bem pesada. E eu sinto que o Ultramarine também tem essa granulação. Algumas dessas cores têm, das cores do estojo, elas têm uma granulação mais expressiva mesmo. Então, ficou bastante texturizado. E como eu queria um tom bem escuro mesmo, eu fui sem medo de ser feliz. É claro que essas manchas podiam ter sido controladas, né? Ali eu poderia ter tido mais cuidado, talvez feito mais camadas, ou feito uma camada muito, muito escura, e não insistido tanto. Mas eu não consegui atingir o tom, né? O tom muito escuro e muito concentrado. Para fazer esse tipo de coisa, a gente tem que preparar muita tinta. Então, também não preparei muita tinta. E aí, a tinta vai acabando. A gente vai parando para misturar mais tinta, para fazer mais tinta, para fazer o fundo, para fazer uma outra camada. E acabam surgindo realmente essas manchas. Mas acredito que se eu tivesse feito dessa forma, ou usando máscara, ou pegando um pincel maior, eu teria conseguido um fundo mais homogêneo. Mas não significa que a granulação não estaria presente, porque realmente é uma característica dessa tinta, né? Ela tem esses tons que eu escolhi, eles têm essa granulação bem presente. Inclusive, eu acho que o verde também dá uma granulada. Não me recordo agora. Mas eu tenho certeza que os ocres, as sombras e o azul, sim, eles granulam nesse set que eu tenho. Bom, de resto, ficou muito parecido com as outras pinturas. Eu só acho que esse aqui, essa tinta, junto com esse papel, trouxe uma naturalidade maior, tanto nos tons de pele, nos laranjas, no cabelo, né? O contraste, de uma forma geral, ficou bem acentuado e ficou bem interessante. Ficou meio que como deveria ficar mesmo, né? Acho que foi fácil de fazer, de todas as tinas. Acho que essa foi a mais de boa de fazer, até porque é uma repetição, né? Já era a terceira vez que eu fazia essa pintura. E a gente vai meio que já entendendo mais ou menos qual o caminho para fazer aquilo de novo, de novo, de novo. Então, também foi mais tranquilo, acredito eu, que por esse motivo, porque já era a terceira vez que eu estava fazendo e eu já sabia mais ou menos o que eu queria. There's nothing wrong with that. Trippy, yeah, we all lose track. I wouldn't mind it if I find it. There's nothing wrong with that. Don't have to be an acrobat. I wouldn't mind it should I find it.
E vamos para a Artina Quartus, galera. Ela que tirou o lugar da Cotman. Querida, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Vi um monte de gente chocada, inclusive eu. Mas vamos ver, porque pode ser que as coisas mudem, tá? Nesse vídeo de agora. Eu não sei, porque eu fui pintando e fui colocando as pinturas uma sobre a outra. E eu fiz questão de não olhar, porque eu queria ter a mesma impressão que vocês estivessem junto com vocês. Então, hoje de manhã, a gente gravou a parte final desse vídeo, que vai estar aqui eu e minha esposa fazendo o veredito daqui a pouco, do que aconteceu, das nossas impressões, do que a gente achou, de como ficaram essas pinturas, né? Quais foram as semelhanças, as diferenças, enfim. O que eu posso dizer para vocês sobre essa pintura última, né, feita com Artus, é que eu senti que foi bem fácil fazer os tons de pele. A tinta é uma tinta bastante controlada, né? Ela não se dispersa tanto, então a gente não fica com aquele medo de, meu Deus, a tinta foi para o outro lado do papel e eu não queria isso. Então isso é um ponto bastante positivo também para quem está começando a pintar, né? Ou para quem está pintando uma coisa pequenininha, que não quer realmente que a tinta se espalhe tanto. Foi legal. Eu, infelizmente, perdi a parte da gravação do rosto, mas não chega a ser um problema, né? Porque a gente já viu essa feitura deste rosto 3 vezes, então é o mesmo processo. Mas eu fiquei bem feliz. Foi uma experiência agradável pintar com Artus. Pintar com Artus é sempre gostosinho, sabe? É como passear no parque de tarde. Tipo, ai, que delícia, tô pintando aqui e relaxando. Não sei, eu tive essa sensação. Estando muito, muito cansada. Eu tava exausta quando eu fui fazer essa pintura. E eu dei graças a Deus que eu achei tranquilo de fazer. Eu só tive um pequeno problema no rosto, que eu acho que foi um problema mais relacionado a cansaço mesmo. E aí eu apaguei tudo e refiz tudo. E deu tudo certo, né? Um papel que permite correções e uma tinta também que não penetra tanto nas fibras do papel. Então, mais um ponto aí para uma tinta para iniciante ou para uma tinta para todo mundo que comete erros na vida, ou seja, toda e qualquer pessoa. Então, galera, estamos aqui com a parte final do veredito do vídeo. É de manhã, tá cedo ainda, é domingo, então a gente tá com roupinha de dormir ainda. Eu até tava meio disfarçada aqui de trabalhadora já uma hora dessa, mas não veio aí, né? Então, trouxe Jéssica de novo pra gente conversar. Dá oizinho. Oi. Pra gente conversar sobre o que ela achou das 4, né? Como a gente fez na primeira parte do vídeo. E, bom, eu tenho as minhas considerações. Ao longo do vídeo eu já fui falando algumas coisas, né? E agora eu vou deixar ela julgar. Julga aí, amor. Poxa, porque eu que tenho que julgar? Ué, que eu trouxe você pra isso. Eu não sou julgadora. Agora você é. Ó, essa primeira é a Cotman, Van Gogh, Sonet. Foi na ordem, né, que eu fui fazendo. A Artus é a que ficou mais clarinha, foi o que eu tinha comentado antes. Você Sim. consegue ver enfim, a mistura de tom de pele ficou um pouco mais manchada aqui no cantinho, mas assim, ficou menos saturada do que as outras na pele. O resto ficou, o cabelo também ficou um pouquinho diferente. Sim. Todas eu fiz com a mesma harmonia, né? Usando as mesmas misturas para meio que, né, equilibrar as tintas, fazer praticamente a mesma coisa. Então eu usei vários laranjas e várias misturas para fazer os tons mais escuros, né? Que é a roupa, tipo o vestido, o fundo e as sombras no geral. A sombra do cabelo, a sombra do pescoço. Então, basicamente são os mesmos tons para tudo, só que em cada estojo esses tons tiveram suas diferenças, né? Sim. Eu acho que a Van Gogh e a Sonet não ficaram similares, mas o resultado final ficou mais próximo. A Cotman, ela fica meio seco, assim, como se fosse um pastel seco. Fica meio, não sei a definição, mas fica meio diferente, assim. Sim. Até na textura, né, eu acho. Não na textura, essa é mais sequinha, porque ela tem mais grão também. A Sonet, ela granula bastante no que são escuro. as sombras, né, as sombras queimadas. O burn umber.
Que dá esse queimado, e também o ultramar, que é bem granuladão. Sim, a pele do Assonê foi a melhor de todas, assim, a pele e o cabelo. Você consegue ver mais nuances do escuro, do claro, assim. Foi a que eu mais gostei também. Sim. Eu senti que, inclusive no vídeo, eu acho que dá pra ter essa sensação. Não sei se vocês vão ter essa sensação assistindo, mas pra mim, pintar essa pele foi mais fluido do que todas as outras. Assim, eu consegui chegar nos tons alaranjados, ali nos tons quentes da pele dela e nos reflexos alaranjados, né, no pescoço, de uma forma mais tranquila. Porém, no início, quando eu comecei a fazer, na primeira, eu achei que a Cotman tinha me dado essa facilidade, porque na minha cabeça estava bem saturado. Eu achei que estava bem saturado. E aí agora, comparando todos, que eu ainda não tinha pego todos lado a lado para ver, que eu queria ter essa impressão também junto com vocês, agora eu tô vendo que ela ficou mais mocinha, assim, né, os tons quentes. Ficou. Ela ficou bem apagadinha, assim. Principalmente aqui nos reflexos, né, do pescoço, onde tinha bastante tom quente. Ficou meio tristinho. A boca achei legal, né? Ficou um tom até bonito de boca, mas comparado com os outros. A boca da Soneia e até da Arthur ficou mais definidinha. Aqui eu patinei um pouquinho mais pra fazer essa boca, assim. Tive um pouquinho mais de problema, assim. Essa eu acho que ficou uma mancha mais bonita, assim, mais natural. Aqui ficou menos... Os pescoços, né, olhando pra todos, quando a gente vai pegar a referência, essa parte aqui do pescoço dela tá bem azulado, esverdeado, né? Mais azulado mesmo, nessa parte da sombra. Só que como eu tava usando esses tons mais esverdeados pra fazer as sombras, eu usei o verde também pra fazer essa parte do pescoço. E aí eu sinto que aqui ficou bem mais manchado mesmo, assim, na Cotman. Acho que foi a que ficou mais manchada de todos os pescoços. E esse ficou mais suave, né, o Van Gogh. E aqui a tinta fez uma mescla muito bonita também. E aqui na Arthurs, enfim, ficou do jeito que dá. Aceitável, Ficou. A sensação é que a Van Gogh e a Sonet, as pinturas ficaram mais vivas. Sim. No Arthurs ela ficou muito lavadinha, assim, tipo, quase apagadinha, comparando. Se não tivesse as outras, ela ia estar maravilhosa. Quando você olha de pele, né? pro lado, exatamente, aí fica tipo, tá, essa daqui tem mais nuances de, sei lá, de tons, eu consigo ver a foto mais a pintura mais vibrante, e na da Arthurs ela fica mais apagada. Parece um marcador que já tá acabando a tinta. E a Sonet não é esse mesmo aspecto da Arthurs, mas ela é mais... Eu não sei dizer qual é a diferença. Desculpa, a Cotman, ela é mais... Flat. Ela não é apagada que nem a Arthurs, mas ela não é vibrante. Ela não é vibrante. Apesar de que o cabelo ficou bem vibrante, né? Se for comparar com o cabelo... É muito doido isso, né? Se for comparar o cabelo com esse cabelo, né, da Cotman com o cabelo da Arthurs, ele ficou com mais variações ali. Até porque, eu já falei, né, a gente conversou sobre isso. Esse estojo, ele tem 9 cores úteis, né? Isso. Que o resto é preto, branco e marfim. E tipo assim, eu não uso, mas quem usa, beleza. Você consegue usar o preto ali pra... talvez intensificar alguns tons que você precisa. Então, talvez se eu tivesse misturado esse... Tem alguém morrendo aqui em casa, viu? Então, se vocês estiverem ouvindo, é que tem uma pessoa que tá morrendo aqui. Então, se eu tivesse talvez usado o preto para intensificar os ocres, né? Os marrons, os laranjas, talvez tivesse chegado mais ou menos perto do Van Gogh, talvez. Mas a gente tira a naturalidade da luminosidade e do tom de castanho que ele deixa. Então, eu preferi não usar, né? Sim. O preto para fazer isso. Também não sabia como ia se comportar, então melhor não fazer. Mas eu acho que, enfim, a Sonet é a que mais vibra. Parece natural, né? Ele fica mais natural, exatamente. A mistura também fica mais... Até aqui na bochecha, homogênea, né? Exatamente. Esse tom aqui que tem um pouco mais aceso, né? Essa parte que tá um rebatimento de laranja e tal. Essa dá pra ver legal. E essa aqui também, a Van Gogh também dá pra ver que tem uma luminosidade aqui.
E nos outros dois eu sinto que deu uma perdida, assim. Esse dá pra ver até um pouco mais também do que a Cotman. É engraçado, né? O fundo é aquilo que a gente já conversou. Normalmente o ideal é fazer um fundo com uma máscara pra gente conseguir dar uma pincelada única, né? Assim, pintei uma parede. Sim. Quando a gente não faz isso, a gente tem que usar um pincel grande para conseguir fazer o mínimo de mancha possível. E eu usei, não fiz nada disso, nem isolei, nem peguei pincel pequeno. Então, assim, vamos ver o que é que manchou mais. E na minha opinião, eu acho que a Cotman deu uma manchada braba aqui, nessa lateral. Uhum. Dá até pra sentir uma textura quando pega aqui. A Van Gogh deu uma manchada aqui. Inclusive, esse da Van Gogh eu parei de fazer. Eu tava fazendo à noite. Aí eu fiz, chega. Aí eu vou fazer no outro dia, porque no outro dia a gente consegue enxergar direito o que a gente tá fazendo. Sonet manchou bastante também, porque uma característica dela é a granulação, né? Desses tons que eu usei pra fazer essas misturas. E a granulação, ela precisa de mais água. E o que eu queria era fazer tons escuros. Então eu deixei mais concentrados, já sabendo que ia manchar mesmo. Ia acontecer essas manchas aqui, que acaba virando uma textura, né? Manchou, mas não manchou tanto, né? Os fundos e tal, os tons escuros, mas também não ficou tão escuro quanto esses dois. Não, ficou meio Ele ficou mais verde. parecido com a Cotman Cotman mesmo, os tons escuros aqui. Que fica parecendo um filtro assim de foto antiga, né? Quando os tons escuros ficam mais acinzentados e tal. Inclusive eu tô até com o negócio aqui da Mona Lisa, que os escuros aqui ficam bem... Esses tons aqui vão ficando esverdeados, tipo isso, né? Uhum. Tá focando, meninas? Não sei. mas é isso, né? E o pódio? O pódio vem aí. Vem aí o pódio. O pódio vem aí. Como é que você vai fazer esse pódio hoje? Primeiro lugar. Não, quarto lugar. Quarto lugar, Artus. Na prática, Na prática ela não foi tão ela bem. não veio aí tanto. Exatamente. Mas é uma tinta legal. É uma tinta entre essa e Cotman. Por preço, Não, por preço melhor, Artus. É um terço do valor. É. Então, Eu acho que até o kit de 24 vale mais a pena, assim. sim. 24 cores. Ela consegue entregar. É. Você consegue finalizar ali uma pintura, você consegue estudar. É, porque é isso. Bem mais Essas barato. tintas são tintas, todas elas são tintas estudantis, né? Não são escolares, são estudantis, que é pra, tipo, a pessoa que tá na universidade e tal, tá fazendo um curso de artes, ela vai comprar isso aqui pra começar a trabalhar. Então, se a proposta é a mesma e o preço é muito diferente, aí fica como mais barato, né? Exatamente. E aqui, acho que a única coisa que vai mudar é isso, né? Terceiro lugar passa a ser a Cotman. Mas entre esse fator valor, então por dinheiro, Arthur acaba Arthus, ganhando o preço. sim, por uma qualidade um pouco melhor, a Cotman. Cotman. Segundo lugar, Van Gogh. E primeiríssimo lugar, a Sonet, Exatamente. confirmando o que todos já sabiam. É isso. Nenhuma novidade aconteceu aqui hoje. E também uma vantagem, né, entre da Cotman para Arthur é que pelo menos a que a gente comprou, que é aquela de bisnaga, você tem que ter um recipiente, né, para botar Sim. elas e trabalhar. A da Cotman já vem um estojo de estúdio para você usar e tudo mais. Então ela já vem uma parada pronta assim para você usar. Uhum. Então isso também acaba sendo uma vantagem, né, uma praticidade para todo mundo. Então, Arthur vem mais. No entanto, Arthur vem mais, por menos. Enfim, Sobra um fica dinheiro a ali pra balança aí, comprar o negócio, né? Pra botar as tintas. E é isso, gente. Nada mudou. No fim das contas, acabou que deu na mesma. E espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Se vocês gostaram, deixa o quê? O like. E se Escrevam. E é isso aí, galera. Se inscreve, deixa o like, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Eu fiz esse vídeo pensando que são tintas que as pessoas têm muitas dúvidas. Por muito tempo. Até muitas pessoas que já estão pintando há um certo tempo, assim, continuam tendo dúvida com essas tintas. Então eu pensei, vamos resolver esse babado logo, né? Eu acho que a gente cumpriu com esse compromisso de pontualidade e com a missão de investigar
essas tintas. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo.